e essa necessidade da gente repensar esse pacto que se estabelece lá no início do capitalismo, hoje, quando o projeto capitalista está em crise, quando é urgentemente necessário, dada essa crise civilizatória, fazer um novo pacto. Um pacto da classe trabalhadora, já não mais com a classe proprietária, intermediado pelo Estado. Então nós temos que pensar um outro ator, que não a classe proprietária, que não a burguesia industrial, como um ator a ser buscado pela classe trabalhadora. E isso envolve, no que diz respeito ao papel do Estado, a uma nova maneira de atuação do Estado. O Estado capitalista, que dentro desse pacto trouxe para si a responsabilidade de qualificar a mão de obra para poder gerar o processo de aumento da produtividade do trabalho e de extração de mais-valia relativa, esse Estado, no âmbito desse outro pacto, vai fazer o quê? Eu acho que essa é a pergunta que nós temos que responder, justamente para alavancar, junto aos nossos companheiros e companheiras que hoje estão no governo e que são responsáveis pela gestação de um novo pacto, qual deve ser a sua ação. Né? Então, o meu objetivo com essa conversa é justamente tentar divisar, tentar conceber linhas de ação junto aos nossos dirigentes políticos para que a gente possa alavancar um novo pacto. Eu não enunciei o novo ator do pacto. Né? Sai a burguesia nacional, entra quem? Entra a economia solidária. Né? Então, a economia solidária ela aparece nesse novo pacto com um papel central. Por quê? Porque essa crise civilizatória a qual nós estamos fazendo referência no plano global, ela não vai ser resolvida pela empresa. Nós estamos claramente hoje, passamos de uma ideologia californiana lá do Silicon Valley, etc., essa confiança de que a tecnologia, de que a tecnociência ia resolver os problemas, nós passamos hoje por um cenário de niilismo tecnológico. Né? Uma consciência cada vez maior de que essa tecnociência capitalista não vai resolver os problemas que o capitalismo está criando. Eu acho que isso é uma percepção cada vez mais concreta, cada vez mais evidente no plano da intelectualidade dos países centrais. Bom, o ator fundamental, empresa, ele atua de uma forma atomizada, de uma forma egoísta. Com relação à crise climática, ele dificilmente vai poder internalizar as externalidades negativas. Eu posso até encontrar um empresário que concorde que tem que aumentar o tamanho da chaminé para não poluir tanto, que não deve jogar o rejeito no riacho que corre do lado da sua empresa, mas esse empresário vai dizer, olha, se eu fizer isso, amanhã eu estou fora do mercado. Eu não vou conseguir repassar o aumento do custo para o preço, e eu vou sair do mercado e aí nada feito. Então é importante também a gente entender essa incapacidade estrutural, genética, vamos dizer assim, da empresa privada de participar de um processo de alargamento da nossa vida nesse planeta, como diz o Krenak. Né? Quer dizer, não é a empresa que vai fazer isso. Bom, se não é a empresa, qual é o outro ator? É o Estado? Bom, a gente conhece o socialismo real. Né? A gente sabe o que ocorreu quando Lenin tentou construir o socialismo justamente importando a tecnologia norte-americana. Né? Se a gente lê Lenin, a gente vai ver que ele dizia, entre outras
barbaridades nesse campo. Eu sou leninista, então eu acho que eu posso falar essa crítica e ninguém vai ficar surpreso, mas ele dizia, olha, a melhor maneira de organizar o trabalho no socialismo é o fordismo, é o taylorismo. Quer dizer, a esse ponto chegava a miopia decorrente de uma leitura possível da obra de Marx, quando Marx, lá na ideologia alemã, fala o moinho de vento nos deu o senhor feudal, a máquina a vapor está nos dando o capitalista industrial. Essa frasezinha que está perdida lá, ela foi levada ao pé da letra e daí vem a origem do determinismo tecnológico e da neutralidade da ciência. Essa coisa que é aceita ainda pelo marxismo ortodoxo, pelo marxismo convencional, de que as forças produtivas se desenvolvem linear e inexoravelmente, tensionam as relações sociais de produção, dando origem a modos de produção cada vez melhores. Então nós temos escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo e comunismo. Nós vamos chegar lá por quê? Porque existe um motorzinho que são as forças produtivas. Existe uma ciência que é boa, universal, precisa, né? É uma ciência que é a filha de um homem muito curioso e uma natureza bela. Essa filha só pode ser bela e curiosa, né? E verdadeira. Então, e a tecnologia é uma aplicação dessa ciência. Então, essa visão ela é muito arraigada, né, na nossa maneira de pensar. O mito da neutralidade da tecnociência, e eu não falo mais em ciência e tecnologia por várias razões, não vou explicar aqui porquê, mas esse mito da neutralidade da tecnociência é um mito transideológico. A direita acredita e a esquerda também acredita, né? Bom, eu estava falando então, tentando recuperar depois dessa nota de rodapé, meio extensa, dessa digressão meio extensa, queria recuperar a importância da economia solidária como um ator social emergente, uma utopia em construção, que deve cada vez mais preocupar a esquerda como uma possibilidade de mudar a forma de enfim, organizar a nossa capacidade, né? De uma sociedade que está, em particular, no que nos diz respeito mais de perto, com um potencial totalmente subutilizado, em particular no que diz respeito ao potencial do nosso complexo de ensino e de pesquisa, né? Nós temos uma universidade que segue produzindo mestres e doutores, capacitados a fazer pesquisa em empresas, e esse pessoal continua sendo absolutamente subutilizado. Eu costumo dar um dado que me parece icônico, né? Entre 2006 e 2008, quando a economia brasileira estava bombando, os empresários estavam ganhando muito dinheiro, muita gente achava, os nossos colegas inovacionistas achavam que os empresários finalmente iriam empregar os nossos mestres e doutores em ciência dura. Nos Estados Unidos, a metade dos mestres e doutores que se formam em ciência dura vão trabalhar em empresa, fazendo pesquisa. Eles são contratados para fazer pesquisa em empresas. Nesses 3 anos, nós formamos 30 mil mestres e doutores em ciência dura por ano. Formamos 90 mil. Foram contratados 68 pessoas para fazer pesquisa em empresas. Quer dizer, isso dá, eu poderia dar uma série de outros exemplos para mostrar o quanto a nossa política cognitiva está divorciada mesmo daquilo que ela diz que quer fazer, que é produzir conhecimento para proporcionar, através das empresas, um desenvolvimento capitalista autossustentável no Brasil. Bom, essa realidade, então, de inadequação da política cognitiva ao projeto capitalista,
é algo que, por si só, já deveria merecer uma preocupação do nosso atual governo. Ou seja, nós estamos gastando muito dinheiro com essa universidade e essa universidade não está alavancando esse desenvolvimento capitalista. Então, existe um modelo de formulação de política, um modelo de elaboração de política pública que está inspirado numa realidade, numa leitura da realidade dos países centrais, mas uma leitura equivocada. Por quê? Porque se supõe, aqui no Brasil, que nós vamos, a partir da universidade, entusiasmar os empresários a fazerem pesquisa, como se os empresários fossem atrasados. Aliás, é isso que a gente ouve muito na universidade, né? O empresário brasileiro é atrasado, ele não percebe a importância da inovação para a geração de lucro. Eu não conheço nenhum empresário atrasado, não sei se alguém conhece. Pelo contrário, eles são muito bons empresários e por isso eles não fazem pesquisa. Quer dizer, eu fiz referência ao fato de que no Brasil se ganha dinheiro explorando a mais-valia absoluta e tem ainda um outro componente fundamental que tem que ser percebido, que é o fato de que tudo que nós vemos aqui e lá fora, que é made in Brazil, já era produzido no norte. Se foi produzido no norte, foi engenheirado no norte. E se foi engenheirado no norte, a opção mais razoável do ponto de vista econômico é a importação desse conhecimento. Seja importação desincorporada, ou seja, a tecnologia incorporada em máquinas, equipamentos, processos e assim por diante. Então, essa realidade está mostrando, seja através de informação empírica, de dado empírico, seja a partir de uma racionalização, de que nós temos que mudar a nossa política cognitiva. Essa política cognitiva que diz o que uma criança que entra no jardim da infância tem que começar a aprender para chegar na universidade. Então essa nossa política cognitiva, ela foi apropriada, foi hegemonizada, foi, poderíamos dizer, privatizada pela elite científica, pelo alto clero da ciência dura, que é justamente o ator central que modeliza essa realidade que existe nos países centrais e tenta implementar num país periférico, onde, evidentemente, as empresas não vão fazer pesquisa porque isso não é lucrativo, isso não é necessário. Nós, na universidade, estamos insistindo nesse modelo. Nós temos toda uma arquitetura que está voltada para a pós-graduação, que está voltada para o que eu chamo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O cientificismo, a ciência é boa, a ciência é bela, a ciência é neutra, a ciência serve para qualquer projeto político, então temos que fazer ciência. E quando eu falo isso dos 4 cavaleiros do Apocalipse, eu estou falando inclusive do pensamento de esquerda, né? Dos nossos colegas de esquerda. O segundo cavaleiro do Apocalipse é o produtivismo, né? Nós temos que pagar à sociedade, nós temos que retribuir ao pobre que paga o imposto, que permite o nosso laboratório equipado, o nosso ar-condicionado, nós temos que retribuir isso de alguma forma. Como essa forma? Produzindo, publicando papers. Então veja como esse produtivismo ele está entranhado na nossa maneira de atuar. E não é só a direita que defende o produtivismo e o cientificismo, é também a esquerda. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes eu falo isso e as pessoas, sobretudo o pessoal do movimento docente e tal, fica meio chocado, né? Mas eu tenho a impressão eu tenho uma consciência muito precisa de que esse modo de proceder está entranhado na nossa maneira de atuar. Estou dizendo uma redundância, mas enfim, é uma coisa que está internalizada, é isso que eu quero chamar a atenção, né?
e há uma confusão enorme a respeito do que é qualidade. Existe uma falta de percepção a respeito do fato de que, na periferia do capitalismo, qualidade e relevância são duas coisas que não convergem. Quer dizer, há uma dificuldade muito grande de entender que nos países centrais existe a relevância como substantivo, ex ante, e a qualidade como adjetivo, ex post. Ou seja, existe um tecido social que garante que a comunidade de pesquisa receba um sinal de relevância